Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui bíblico e break news, como eu disse, depois da posse do Donald Trump que o negócio ia pegar. Mas, amados irmãos, está acontecendo umas coisas aí. O Donald Trump está fazendo uns negócios aí, apesar da mídia esconder, mas você sempre tem que procurar, igual a mim, canais alternativos, que eu não sabia, irmão, que seria nessa intensidade em tão pouco tempo. Eu estava caçando aqui que o Donald Trump nitidamente aparece no livro de Ezequiel, no capítulo 38 e 39, Gog e Magog. Vocês fizeram a substituição, só que eu teria que ler o capítulo inteiro, então vou deixar para outro. Eu posso até fazer uma minissérie, né, de 3 ou 4 vídeos sobre isso, explicando ponto a ponto esses dois capítulos, onde o Donald Trump entra, o que está acontecendo atualmente, tá? Mas para esse vídeo aqui, eu vou usar o profeta messiânico Isaías, no capítulo 1, tá? E depois eu vou te falar algumas coisas que estão acontecendo, inclusive o título desse vídeo, tá? Que é o Donald Trump versus os Illuminati, os donos do mundo, família Rockefeller. Eu vou falar isso nesse vídeo, o que está acontecendo, de Elon Musk. Então, a palavra vai estar no livro do profeta maior e messiânico Isaías, no capítulo 1. Eu vou ler do 21 até o 31, tá? 10 versículos. Preste atenção no que está escrito aqui, meus amados irmãos. Eu já tinha falado isso, mas cada vez que eu vejo esse texto fica mais atual ainda, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Ai, ai, vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Você está notando alguma coisa? Uma mudança para pior na justiça, na segurança pública, não só aqui, mas no mundo inteiro? Tu tá me entendendo? Você tá notando alguma inversão de justiça? Por exemplo, soltando os criminosos, principalmente aqui no Brasil, soltando criminosos corruptos, né? E prendendo pessoas inocentes ou pessoas que foram tolhidas do direito de protestar livremente. Toda a sua prata virou escória e todo o seu vinho nobre ficou aguado. Toda a sua prata, a prata é um dinheiro. Eu vou falar da USAID, né? É USAID, que é um órgão do governo dos Estados Unidos, tá? Que ele é um órgão também filantropo, mas ele mudou completamente o eixo desde 2021 para cá, passando a patrocinar ditadores e censuras no mundo todo e se envolvendo muito no espectro político, tá? O Elon Musk, ele só vai ficar 2 anos no governo de Donald Trump. Ele é um cargo criado por Trump especialmente para esse governo de eficiência governamental. O que é isso? O Elon Musk, por ser um empresário de sucesso, assim como o Donald Trump, enquanto o Donald Trump cuida das questões geopolíticas e políticas mundiais, o Elon Musk, ele é o homem da tesoura, é aquele gestor que ele vai ver se tem alguém mamando nas tetas do governo, se tem algum gasto desnecessário. Então por isso que ele foi para em cima de USAID. Eu estou botando em paralelo aqui com essa passagem de Isaías, porque, meus irmãos, já está virando escória a prata dele já. E eu quero ver se esses mercenários, cada abraço que essa USAID tem, meus amados irmãos, na educação. Eu vou tentar explicar ao longo desse vídeo, inclusive de uma entrevista que um professor de esquerda, mas aquele esquerda mesmo, mas ultimamente eu estou dando assim mais crédito ao pessoal da esquerda, porque eles estão falando mais a verdade do que alguns aproveitadores de direita, e eu vou explicar por quê. Eles têm um papel fundamental no que está acontecendo também, tá? Para você ficar sabendo. Seus líderes, olha o 23, seus líderes se rebelaram, mancomunado com ladrões. Todos eles amam suborno, estão sempre à busca de presentes e recompensa materiais. Ele jamais defende os direitos dos órfãos e não dedica a menor atenção à causa das viúvas. Parece até que a gente está lendo uma situação atual do país, tá? Só que aqui o Isaías ele cita 2 classes das 4 que é prioritária para Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas é nítido que a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, mostra que Deus é prioritário. Ele dá prioridade para 4 tipos de pessoas. 2 já está aqui, ó, o órfão, a viúva, e também tem os peregrinos, que é chamado de refugiado, e as crianças. O que esses 4 têm em comum, Ricardo, para Deus ser prioritário? Eles são vulneráveis.
Ele depende de outras pessoas para poder sobreviver. Então Deus ele tem uma atenção, quando eu falo prioridade, é atenção especial nessas pessoas. Inclusive da classe das crianças, é o que tem ameaça mais grave. Você aí que gosta de abusar da tua sobrinha, da tua neta, né? Da tua filhada aí, não estou acusando ninguém, tá? Não, irmão, eu estou falando que o juízo é muito mais severo para cima desse tipo de pessoa, entendeu? Porque a criança ela é pura, a criança ela é vulnerável, a criança precisa dos cuidados, ela não precisa de abuso, não, entendeu? Por isso mesmo, soberano Yahvé dos exércitos, o forte de Israel, aleluia, proclama: ai de ti, eu derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti e purificarei de todas as suas impurezas. Você acha o quê? Que Deus vai descer em espírito? E vai entrar de gabinete por gabinete em sala presidencial, e sala presidencial vai executar o juízo? Ou ele vai usar pessoas, e pessoas improváveis, pessoas que não têm aspecto religioso, ou até pessoas que não creem profundamente nele? O que tu acha que ele vai fazer? Deus ele tem um leque de opções para executar qualquer vontade dele, porque tudo é por ele, para ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Vocês têm que tirar a religiosidade da vida de vocês. Foi a religiosidade que matou e mata Jesus Cristo até hoje. Sempre repito isso. Voltarei minha mão contra ti e purificarei de todas as suas impurezas. Versículo 26. Farei com que teus juízes sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus bons conselheiros como no princípio. Quando isso se der, então sim te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade, com justiça aos que se arrependerem. Aqui ele está dando uma condição. Ele está falando que vai acontecer através de quê? E a condição para o conserto. Se é que você quer, tá? Participar desse conserto. Ou se você vai querer dobrar a aposta igual o nosso Supremo Tribunal Federal, que ontem mesmo, ontem julgou mais alguns presos aí do dia 8 de janeiro, mesmo sabendo que o financiamento, a ordem que estava vindo através da Alcede, a casa está caindo. Então, em vez de ele voltar, ele está acelerando em direção do abismo. Isso não vai terminar bem, principalmente para o senhor Alexandre de Moraes. Mas Deus ele está falando que ele vai consertar através da vontade dele, do jeito que ele vai fazer, ele quiser. Entendeu? Que ele já está fazendo, eu vou explicar. Então, ele está dizendo pela verdade. O que é o 6 está falando aí? Meus amados irmãos, eu fiquei 4 anos sendo chamado de maluco, negacionista. Entendeu? Então, tem comentários na rua, o Ricardo é maluco. Eu tenho um conhecido que vê meus vídeos, que a minha irmã estava dizendo, ele falou assim, todo mundo fala que o Ricardo é maluco, mas eu acho que ele não é maluco, não. Porque tudo que ele está falando está se cumprindo. Porque quando você já estuda um negócio que está acontecendo, e a grande mídia abafa, então é muito mais fácil você chamar a pessoa que está falando o que você não está enxergando de louco. Mas o problema é que a mídia continua pautando. A falta de leitura bíblica continua imperando. Eu vejo pelo tipo de comentários que as pessoas fazem. Me chamando de hipócrita, sem prova, né? Com I, sendo que hipócrita também é uma das palavras que mais aparece no Novo Testamento. E é com H. E eu falei para você que quando a pessoa escreve errado, isso é falta de leitura. Então, quando a pessoa que se diz crente vem me criticar usando erros de português, eu já sei que não lê a Bíblia. Ele espera os outros ler para formar opinião sobre isso. E ficam com opiniões engessadas. Engessadas que já foram derrubadas há tempos. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? O objetivo do meu vídeo também é desnudar esses aí. Não interessa quanto tempo você aprendeu sobre fim dos tempos, sobre grande tribulação, sobre ira de Deus. Você tem que sempre acompanhar pela Bíblia. Ela não vai mudar, as letras já estão aqui. E a interpretação é uma só. Então, se você ficar na aba de uma pessoa que lê e essa pessoa interpretar errado, você vai interpretar errado também. Você tem que ler. E não adianta vir falar que lê, porque pelos erros de português eu sei que você não lê. Contudo, quanto os rebeldes... Aqui, ó. A Sião será redimida mediante a verdade, com justiça aos que se arrependerem. Sabe o que eles botaram como verdade? Que a vacina cura, que se você vacinar, você ia neutralizar a fraudemia.
o vírus, corona. Eles falaram isso. Mas isso foi uma mentira. Tanto que quem bateu no peito, quem chamou a responsabilidade para ele sobre esse negócio de vacina foi o Fauci. E ele foi perdoado pelo Biden. E ele não pode nem ser investigado. Como é que uma pessoa recebe um perdão se ele nem investigado ele estava sendo? Aquilo foi uma confissão de culpa. Então aquilo foi uma mentira. E eu falei que era mentira. Muitos não acreditaram, alguns acreditaram. Então como é que Deus vai consertar isso aí? Com a verdade. E para os que se arrependerem, tá bom, meus amados irmãos? Eu tô vendo um pessoalzinho aí da terceira via aí, que fala que o Bolsonaro é frouxo, né? Que falaram que anularam 32 milhões de votos, falaram que o Lula e o Bolsonaro era a mesma coisa. Agora, ele tá vendo aí que o Mike Pence, que é lá do governo dos Estados Unidos, ele deu uma entrevista a ele falando várias vezes sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro foi roubado em 2022. E ele, inclusive, dá um conselho para o Congresso. Já estão pegando assinatura para a CPI aí, Gustavo Gaia, né? Já está recolhendo a assinatura, o Nicolas Ferreira já assinou para ter essa CPI. Ele disse que isso é um caminho jurídico para o impeachment do Lula e a integração de posse do verdadeiro presidente, que foi o Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele pode chegar, eu não estou afirmando não, mas o Bolsonaro ele tem grande chance de governar ainda esse ano, até porque mais 2 anos de Lula, não sei se a gente vai aguentar não, tá, meu irmão? Quem toma café igual a mim, come um conta filé aí, o negócio tá feio, tá? E a tendência é só piorar. Então, eu não estou vendo essa turminha da terceira via aí falando nada, que a omissão também é uma covardia, meus amados irmãos. Porque falaram isso, tem gente que jura de pé junto que foi Lula que ganhou. Não ganhou, meus amados irmãos. Isso foi uma fraude. Isso aconteceu no mundo inteiro. E agora está sendo consertado. Mas e agora? Com justiça aos que se arrependerem. Continua mesmo na sua marra, continua mesmo na sua arrogância, no seu orgulho. Não, é isso mesmo, não sei o quê. Deixa pra lá que o tempo vai consertar. Não vai não. Tá? E se você morrer sem se arrepender, tu vai bater na trave lá no dia do juízo. Quem avisa, amigo é. Contudo, quanto aos rebeldes, malvados e pecadores, esses serão exterminados, os que desprezam o Senhor perecerão. Versículo 29. Com efeito, vos envergonhareis dos carvalhos que sagraste, que ele tem se dedicado à nossa veneração. Ficarão, pois, decepcionados com os jardins que escolheste para consagrar. Porquanto sereis como um terebinto, cujo folhas estão murchas e caem, do mesmo modo que acontece às plantas em um jardim sem água. O homem forte se tornará uma estopa e sua obra como uma fagulha. Ambos arderão juntamente e não haverá quem apague o fogo. Ele está dizendo o seguinte: vocês fizeram uma escolha, vocês escolheram a mentira, vocês escolheram chamar os profetas de Deus que estavam te chamando a si, para a verdade, vocês estavam chamando eles de louco. Deus lá em cima ele está dizendo, 3 versículos antes ele está dizendo: será redimido com a verdade e com a justiça para os que se arrependerem. Então ele já dá a dica, ele já dá a solução. Que se você não se arrepender do que você fez, do que você acreditou e do que você apostou a sua vida, Deus ele é poderoso para cumprir essa palavra dele. O problema é que muitos pensam que Deus é um amuleto abençoador. O Deus é um idiota que vai fechar os olhos. Meus amados irmãos, ele fala para Jeremias: disseste bem, Isaías capítulo 1, disseste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Para o bem e para o mal da pessoa, ele é escravo da palavra dele. Então isso aí está falando que ele vai exterminar os rebeldes. E aqueles que viraram as costas para ele, ele vai exterminar. Ah, Ricardo, então não tem mais jeito. Tem, ele falou 3 versículos antes: se arrepende. Os meus vídeos sempre vai focar no arrependimento. Então Isaías está dizendo ali da corrupção que tomou conta da cidade. Ele está falando de Sião. Mas você pode pegar e botar para o seu país. Quando eu falei para você o que estava acontecendo era o Apocalipse 17 purinho, muita gente não foi no Apocalipse 17 ali. Ali está dizendo, meus amados irmãos, é muito claro que está dizendo no Apocalipse 17 ali. Quer ver, ó? Vamos ler uns 4 versículos aqui, que Ricardo insiste no Apocalipse 17, ele é a chave de tudo, meus amados. Ele é a chave de tudo. Olha aqui, ó. Vê se não é a situação aqui, ó. Eu vou ler do 7, o 17, a partir do versículo 13, rapidinho, olha só.
Eles têm o mesmo objetivo e outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. Quem? Quem está no poder, quem está no comando, meus amados irmãos. Então guerreirão contra o cordeiro, mas os cordeiros vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. O erro de muita gente é achar que esse trecho aqui, apesar de ele ser usado também lá na frente, é só lá na frente da guerra de Armagedon. Mas quando, olha só, preste atenção, em Atos Apóstolos, quando Paulo, ainda Saulo, estava indo no caminho de Damasco a perseguir, prender ou matar cristão, ele sofreu, ele viu uma luz que ele ficou cego 3 dias. Era o próprio Jesus que apareceu para ele. Tu sabe o que Jesus fala para ele, você se lembra? Ele diz assim, ó: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O certo era Jesus falar assim: Saulo, Saulo, por que você persegue aqueles que acreditam em mim? O certo seria isso. Mas ele falou: por que tu me persegues? Mas veja bem, Paulo não conhecia Jesus. Jesus está falando ali, sabe o que, meus amados irmãos? Que se você perseguir um cristão, você está perseguindo ele próprio. É isso que ele está falando ali. Entendeu? Por isso que ele não falou: por que você persegue os que acreditam em mim? Não, foi porque tu me persegues. Então aqui, quando esse sistema guerreia contra o cordeiro, é que ele está guerreando contra os servos do Senhor, em qualquer época, e não só na batalha final de Apolinon, de Armagedon. Você está me entendendo? Então ele está dizendo que o crente ele vai vencer. Meus irmãos, é muita vantagem, mesmo num mundo de destruição, é muita vantagem aqueles que permanecem fiel a Deus e a Jesus Cristo. É muita vantagem, irmão, só vejo vantagem, inclusive financeira. Não consigo entender como é que as pessoas viram as costas para Deus por causa de um copo de cerveja, por causa de um baile funk, por causa de uma droga. Eu não consigo entender, por causa de uma fofoca, de uma raiz de amargura. Cara, a vantagem de ficar em Deus, em Cristo, é muito maior, irmão. A maior dela é a sua paz. Pessoa que vive nisso aí, vive em fofoca, vive em briga e contenda, em calote, em roubo, em maracutaia. Essas pessoas não têm paz. O Alexandre de Moraes uma vez deu uma entrevista aí para a Folha de São Paulo, se lamentando, dizendo que ele luta Muay Thai. Ele falou que ele tem casa em São Paulo e tem um apartamento funcional em Brasília, que ele fica em Brasília, no STF. Ele disse que em São Paulo ele gostava de frequentar academias, né? E agora ele não pode nem pisar na rua. Ele falou que teve que contratar seguranças particulares para a casa dele em São Paulo. E ele não pode nem ir na padaria, coisa que ele gostava de fazer, dar uma caminhada. Mas eu te pergunto, meus amados irmãos, ele está dizendo que ele está salvando a democracia do país. Era para ele ser alçado ao status de ídolo como um Ayrton Senna, como um Neymar, como um Pelé. Mas por que ele não pode sair na rua? Porque ele é mentiroso. Ele não está combatendo democracia porcaria nenhuma. Ele está seguindo uma ordem para impor a censura. Desconfia de todo mundo político, jornalista que fica falando assim, é defesa de democracia, defesa de democracia. Eles estão fazendo ao contrário, meus amados irmãos. Ele é um mentiroso. E o povo não compra esse discurso besta, infantil, que eles insistem. Por isso que ele não pode sair na rua. Que ele é capaz de ser linchado. Mas isso é vida, meus amados irmãos. Uma vez quando eu trabalhava no hotel municipal, eu tinha prioridade lá porque era PJ, então eu não encarava a fila do Unibanco, não. Perto do hotel ali, né? Aí eu conhecia muito um segurança que ficava ali, era numa mesa normal, o gerente vinha, aí eu vinha com uma lote, pagava as contas, ele colocava dinheiro pra mim e tal. Aí uma vez, antes do gerente chegar, eu tava perguntando ao segurança, ele falou assim, essa agência aqui deve ter uns 10 milhões de reais aqui guardado. Vamos supor se o dono dessa agência fizesse uma proposta para você. Olha, esses 10 milhões é seu, só que você não pode sair daqui na calçada. Você tem que ficar aqui dentro. Você pode pedir comida por telefone, você pode pedir qualquer coisa, televisão, comprar tudo por telefone. Mas você não pode sair daqui. Se você sair daqui, você perde esses 10 milhões. Você gostaria? Ele parou para pensar, ele pensou, falou assim, cara, eu acho que eu não gostaria não, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de sair, eu gosto de passear com a minha mulher. Eu falei assim, exatamente isso. É exatamente isso que está acontecendo com o Alexandre de Moraes. Ele ganhou muito dinheiro dessa Usage aí, dos Rockefeller aí, de George Soros. Só que ele não pode gastar, meus amados irmãos. E assim, ele está condenado pelo resto da vida. Ele gosta de botar os outros inocentes na prisão e ele está preso. Ele pegou prisão perpétua dentro do palácio de marfim dele.
Eu me lembro da música do Carmina Burana, né? Como é que é? Aquela música é o hino dos bilionários, é a música do capeta. Vai ser fortuna. A tradução daquela música, aquela música é em grego, né? Ele fala assim, fortuna, és como a lua. Aí faz sempre descendo, né? Sempre crescendo e decrescendo. Ó vida miserável, vida miserável. Deus me livre perder a minha liberdade por causa de dinheiro. Então vamos lá, vamos seguir aqui o Apocalipse. Em seguida declarou-me os anjos: as águas que viste, sobre os quais se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua, e devorarão sua carne e exterminarão com fogo. Porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordar a besta o poder que eles receberam para reinar, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nessa época aqui tinha Estados Unidos, nessa época aqui tinha Brasil, constituído como nação, nessa época tinha USAID, nessa época tinha Rockefeller, nessa época aqui que o Apocalipse foi escrito, 65 anos depois da morte de Jesus na ilha de Pátmos, ou seja, há quase 2000 anos atrás, não existia nada disso. Então ele vai usar a Grande Babilônia, ele vai usar Sião, ele vai usar um monte de referência. E alguns trechos de Apocalipse, muitos trechos, ele se auto-explica. A multidão que viste, né? As águas que viste é uma multidão de povos, raças, línguas e nações. Você tem que entender que Apocalipse foi escrito com simbolismo para ele poder sair da ilha de Pátmos. Porque João estava preso na ilha de Pátmos, e todo preso até hoje, ele não tem direito a sigilo de correspondência. Então, se Deus fosse muito claro nas profecias, aqueles pergaminhos seriam levados às autoridades e não chegaria às igrejas da Ásia. Mas Jesus, ele deixa, em Provérbios 2, ele diz que ele deixa os tesouros escondidos na palavra dele. E achar esses tesouros é a honra dos príncipes. Quem são os príncipes? Nós, meus amados irmãos. Entendeu? Nós somos reis, sacerdotes, príncipes, perante ao Senhor. Então, você tem que se aprofundar na palavra de Deus. E esse Apocalipse 17 vai abrir com clareza. Por que ele fala que eles odiarão a prostituta? Porque é o mesmo sistema maligno, meus amados irmãos. Tem muita gente aí pensando que Trump é a salvação da lavoura. Tem gente que está pensando que o Donald Trump é o anticristo. Tem gente que está pensando que Donald Trump ele é o Jesus Cristo, que vai vir consertando tudo. Meus irmãos, é do mesmo sistema. Por quê? Porque por causa do Apocalipse 17. Que Deus colocou no coração dele odiar a prostituta. A prostituta é outra parte do sistema que está governando até agora. E que está começando a ser mudado. O chicote mudou de mão. É isso que o Apocalipse está dizendo. Só que o Donald Trump está numa sanha. Meus amados irmãos, ele já demitiu. Já mandou carta assim, ó. Não demitiu não, ele fez um programa gigante, programa de demissão voluntária. Ele falando assim, ó, até segunda-feira, para 2 milhões de funcionários públicos americanos. Ele falou assim, ó, se você se demitir, eu pago o teu salário até setembro, até você arrumar o teu emprego, se estabilizar. Agora, se você não se demitir, e eu ver que você tá mamando nas tetas, que você não tá sendo eficiente pro governo americano, aí eu te mando embora por justa causa. Aí não tem direito a mais nada. E um monte de gente já tá aderindo. Meu irmão, quase 6 mil agentes do FBI. Tem até segunda-feira também para falar, para escrever uma carta para Casa Branca explicando o que eles estavam fazendo no dia 8 de janeiro. Por que eles deixaram invadir o Capitólio. Entendeu? E olha que o Trump não está nem perguntando por que deixaram um garoto de 20 anos subir num telhado e quase acertar a cabeça dele no comício. Ele está dizendo só no dia 8 de janeiro, já iniciou um monte de gente. Meus amados irmãos, 90% da verba da USAID é para educação. Eu vi um podcast, como eu falei no começo do vídeo, de um professor de esquerda. Ele estava dizendo que é por isso que acabaram com as matérias moral e cívica, o SPB, entendeu? Matérias de raciocínio lógico, ditado no primário. Tudo agora
é tipo assim, o que ele estava explicando, que eu entendi, foi o seguinte: tudo que estimula o aluno a conhecer suas próprias raízes, né, os nativos do seu país conhecer sua própria história, foi completamente deletado. Nós fomos obrigados a estudar a cultura americana. Isso na escola e isso também em livro. Eu falei para vocês que eu queria uma loura de olhos azuis, porque os filmes americanos era isso, era o padrão de beleza, era isso. Então isso foi incutido na mente de todo mundo, até da minha, irmão. Só que eu me libertei, me arrependi dessas coisas. Você tem que fazer o mesmo, se você quiser alcançar a graça da salvação, dessa situação, e a graça da sua salvação eterna. Então, meus amados irmãos, ele estava dizendo, inclusive em 1961 foi quando começou esse Alceide a interferir no Brasil. Tem negócio de espião na CIA, está na Biblioteca Nacional. E ele estava explicando lá, uma pessoa faz engenharia, outra faz história, não sei o que, para eles não se unir. Tem método nisso. O que mais. Sabe o que eles mais temem, esses bilionários que mandam no mundo, que Satanás está por trás? É a união. Eu já falei isso nos vídeos, do ano passado. Se você se juntar com um pensamento único, entendeu? Um bom pensamento, de você querer saber suas raízes, o que você é e para onde você vai, eles cortam. Eles proibiram a UNE, que é a União do Nacional dos Estudantes, de falar de política na época, nos anos 60. Teve CPI, meus irmãos, para investigar. Se você não sabe, teve um camarada que veio a bando dessas empresas aí, do Rockefeller. Ele mentiu, ele disse que o Brasil, o petróleo do Brasil é ruim. Sendo que o Pentágono já sabia que o petróleo que está indo da Amazônia, tá? Ele é de tão alta qualidade que não tem lugar nenhum do mundo, que ele não precisa passar por várias etapas de refino. É a mesma coisa do solo brasileiro. Nós somos um país abençoado por estar todo mundo de olho aqui. Para você plantar um tomate na Alemanha, você tem que fazer 15 a 18 processos de fertilização do solo. Aqui é só tu jogar semente e tacar água que dá. O petróleo é a mesma coisa. Então o que eles falaram? Não é viável. Mas logo em seguida o Pentágono, ele veio através dessa USAID, que patrocinando negócio de ONG até agora para ficar enchendo o saco da gente. Eles queriam fazer um rio em volta ali da área onde tem o petróleo, falando que vai salvar os índios. É para extrair o petróleo, irmão. O petróleo puro, o petróleo nobre. Os Estados Unidos, ele não entra numa briga onde ele não vai ganhar dinheiro, então esquece esse negócio que eles são santos. O Elon Musk meteu foi a motosserra nessa USAID. Você sabe o que fizeram com o Elon Musk? Que muita coisa está vindo à tona. Ele é do governo, encrachado do governo. Tentaram proibir a entrada dele no próprio prédio do governo, da USAID. O que ele fez? Ele entrou na marra, na força judicial, mandou um monte de gente embora lá e bloqueou o sistema para que os arquivos não sejam apagados. Porque o Trump, né, e o Elon Musk, ele vai divulgar todas as falcatruas que tinham. E já está começando a aparecer várias. Ele patrocina esses side sleep giants que quer calar os outros. Felipe Neto, que pediu prisão de deputado diretamente para Alexandre de Moraes. Entendeu? A empresa do Felipe Neto ganhou dinheiro, não sei quantos mil dólares aí, diretamente dessa USAID. Eles influenciam na educação, para que vocês não pensem. Eles engessam a nação. E aí por que eles vão ser... esse professor de esquerda está explicando que a faculdade era pública, de qualidade. Hoje a faculdade é paga. E quanto custa uma universidade, se você quiser abrir uma universidade? Quanto custa um campus, um prédio? Só campeão nacional, meus amados irmãos, só bilionário que tem acesso a isso. Então, quem é o dono da banda, né, escolhe a música. E a música que eles escolheram, para os jovens, para as crianças brasileiras, é a cultura americana. Esquece o negócio do Brasil, porque se a gente estudar as riquezas que nosso país tem, meus amados irmãos, não tem para ninguém, sem ter consciência que a gente está, como diz o hino, em berço esplêndido. Não tem, porque o Brasil ele tem tudo para ser autossustentável. Então o Donald Trump está desfazendo tudo isso. E muita gente já está tendo o Donald Trump como um amigo. Vocês não sabem, mas o Elon Musk comprou um terreno lá em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Por quê? Porque ele gosta de Minas?
O Elon Musk tem dinheiro para comprar um apartamento em Leblon, em Balneário Camboriú, em Fernando de Noronha. Por que ele comprou em Minas Gerais? Porque ali tem jazida de nióbio, tem jazida de potássio, tem jazida de grafeno que ele vai usar para os foguetes dele. Então ele pegou e comprou. Um dinheiro que ele está no bolso. Ele comprou o terreno. Eles começam assim. Eles falam dos chineses, os chineses compram isso, eles também estão fazendo. Está todo mundo de olho aqui, meus amados irmãos. Aqui é um dos melhores países do mundo para se viver e o pior, o mais mal administrado do mundo. Mas isso tem método. Então todo esse negócio, todo esse conjunto é muita coisa, meus irmãos. O Donald Trump está destruindo, ele está indo para cima do que a gente chama de deep state, de uma maneira agressiva. Por isso que eu falo, isso é bíblico. E outra coisa, o Donald Trump ele tem uma vantagem. Agora que eu entendi, que eu estava conversando com a minha esposa, falando assim, pô, como é que um homem que paga por ano, ele paga por ano, só de imposto de renda, 2 bilhões de dólares. Imagine a fortuna desse homem. Ele é um empresário muito bem sucedido, um dos homens mais ricos do mundo. Ele não ganha salário, ele é simbólico, é $1, como presidente dos Estados Unidos, que ele não precisa. Aí eu falei, eu com dinheiro desse, tu acha que eu ia me aventurar a ser presidente, que é um dos cargos, se não for o cargo mais perigoso do mundo, cheio de inimigo? Agora eu entendi por que ele é um bilionário. Sabe por quê, meus amados? Porque ele é insubornável. Se o Deep State chegar para ele e falar assim, tá bom, até porque o governo, o dinheiro do Deep State vem do próprio governo americano. Ele saiu da ONU, tu sabe por que ele saiu da ONU? Primeiro que a ONU mandou você botar e tirar a máscara, falou que a vacina era eficaz, tudo mentira, entendeu? Tudo mentira. Então, a burrice do Fica em Casa, que quebrou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E os Estados Unidos, ele estava dando 3 bilhões anuais para a OMS, que é o órgão da saúde da ONU, e a China só estava dando 32 milhões. A China que criou o vírus, laboratório, que já tem agora a prova que a USAID, inclusive, estava financiando laboratório químico em Wuhan. Foi da onde saiu o vírus corona? De Wuhan. Ou seja, o inimigo declarado dos Estados Unidos estava recebendo dinheiro dos Estados Unidos. É uma podridão, meus amados irmãos, que não dá para falar num vídeo só. Mas o Trump, ele está indo para cima disso tudo. E tu acha que isso é à toa? Eu estou falando para você que tem entendimento bíblico, que isso aí também é um outro teatro. O anticristo, ele vai vir surfando nessa onda aí. Então cuidado com a sua idolatria e cuidado com os tempos prósperos que vão vir. Porque a única coisa que você está vendo de bom hoje é a choradeira da Rede Globo e as outras mídias. Mas os resultados reais vão vir. Essa turma toda vai cair, meus amados. Lula, Alexandre de Moraes, coisas, não se preocupa não. Eles vão tudo cair. O Donald Trump, ele não está de brincadeira. Não adianta o sistema me falar para ele assim, ó, eu te dou tanto para tu parar com isso. Ele falou assim, eu tenho triplo disso aí e não vou parar. Tu entendeu agora porque ele é um bilionário? Porque ele chamou outro bilionário, o homem mais rico do mundo, para trabalhar com ele? Que eles são insubornáveis. Por quê? Porque Apocalipse 17, Isaías está dizendo que a justiça será restaurada, como antigamente. E Apocalipse 17 está falando que Deus colocou no coração deles para odiar a besta. É isso que está acontecendo, tá bom? Até o próximo vídeo. Qualquer coisa deixa nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.